Senhor presidente Tim, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores telespectadores, ouvintes da Rádio FM. É uma satisfação, senhor presidente, de mais uma vez estar nesta tribuna para falar, tecer algumas considerações sobre um assunto em pauta na nossa Assembleia e também no Congresso Nacional, que é a tentativa do governo federal de trazer mais médicos para o Brasil, médicos cubanos, portugueses, espanhóis, enfim, médicos estrangeiros. E gostaria de iniciar a minha fala parabenizando aqui o nosso presidente José Maria Arruda Pontes, pela nota de esclarecimento que eu vou passar a lê-la. O Sindicato dos Médicos do Ceará vem a público lamentar os acontecimentos ocorridos na noite da última segunda-feira, dia 26. A manifestação foi convocada com o sentido de protestar contra a MP 621, que traz médicos do exterior para o Brasil, sem revalidação do diploma e sem nenhum direito trabalhista. Lamentavelmente, que durante uma manifestação democrática tenham ocorrido excessos e que algumas ações tenham fugido do nosso controle. A palavra escravos não deveria ter sido utilizada. A intenção era denunciar condições de trabalho não compatíveis com a legislação trabalhista do nosso país. Queremos reafirmar que todos os médicos estrangeiros que venham trabalhar entre nós serão bem-vindos, mas não abriremos mão de defender a realização do Revalida e dos direitos trabalhistas de todos os trabalhadores. Quem conhece nossa história em defesa da paz, da democracia e da justiça, sabe que uma postura de desrespeito ao ser humano jamais teria o nosso apoio. Queremos ressaltar que os médicos repudiam quaisquer forma de preconceito contra qualquer povo e que continuaremos na luta por uma saúde pública de qualidade e de defesa da vida. Atenciosamente, José Maria Pontes Arruda, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Queria, portanto, parabenizar esta nota do sindicato, ao mesmo tempo de dizer da importância da manifestação de notícias corretas para todos da sociedade. E queria dizer que eu tive o prazer, quando era reitor da Universidade Regional do Cariri, em primeiro lugar, e depois, quando fui transferido para a Universidade Estadual Vale do Acaruã, em Sobral, eu fui convidado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, comandado pelo então ministro da Educação, Paulo Renato, e nós fomos uma equipe de 25 reitores visitar Cuba a convite do governo cubano. E fomos recebidos, não só tivemos com o presidente Fidel Castro, como também, sobretudo, com o reitor do ensino superior. Lá nós temos dois ministérios, um Ministério da Educação Básica e um Ministério do Ensino Superior. E naquela oportunidade já falávamos para o intercâmbio de professores, notadamente de professores na área médica. E eu mesmo tive a oportunidade de me candidatar a receber, naquela oportunidade, professores médicos que poderiam vir em um grupo a fim de dar apoio às nossas universidades. No nosso caso, em Sobral, não foi possível, dado problemas mesmo do intercâmbio, mas outros reitores assinaram esse protocolo de intercâmbio entre os professores das universidades. Portanto, eu acho, e nós fomos muito bem recebidos. Aliás, todo dia os reitores até reclamavam no sentido positivo que nós tínhamos festa todo dia,
porque o povo cubano, muito parecido com o nosso povo, sobretudo os baianos, recebeu com festa todos os brasileiros que visitavam Cuba. E nós tivemos a oportunidade de visitar várias universidades, de ver o quanto para a Cuba, quanto eles cresceram, sobretudo em educação, e quanto cresceram também na área de saúde, que, de certa forma, houve um entendimento. E alguns reitores trouxeram médicos, professores, e davam, portanto, um apoio na área, digamos, na área médica. E isso para dizer que desde aquela época, portanto, no início do governo Fernando Henrique, já se falava desse intercâmbio de professores. E hoje é uma praxe esse recebimento de professores de outros países. Eu acompanhei também o mesmo problema que acontecia na Europa, ou seja, na Europa hoje já tem uma portabilidade dos diplomas feitos na Itália para a França, feito na Espanha para a França, feito em Portugal para a França. Portanto, houve por parte dos reitores das universidades europeias uma equalização do currículo para que pudesse realmente haver essa movimentação entre os professores. É uma espécie de revalida, ou seja, vamos fazer de tal maneira que eles sejam equiparados, que não vai ter esse problema. Isso é uma praxe no mundo, não tem problema. A mesma coisa no que diz respeito aos países da América Latina. Uma vez satisfeita as exigências nossas, então o médico, o professor, vem aqui, faz o revalida e então ele passa a fazer parte, a participar de todas as universidades, podendo ensinar, como também exercer a profissão aqui, desde que feita essa equalização. Então, é uma praxe no Ministério. Aqui em Fortaleza, esse trabalho é conduzido de uma maneira brilhante pelo nosso vice-reitor, professor Henri Campos, que há muito trabalha aqui nesse AFER, nesse mistério, e também presta uma assessoria não só ao Ministério da Educação, como, sobretudo, ao Ministério da Saúde. Portanto, por parte nossa do país, realmente não é admissível receber qualquer pessoa mal, e também, sobretudo, os médicos que foram convidados pelo governo brasileiro e estão aqui para serem bem tratados, é claro, fazendo realmente e discutindo um tema que foi aqui colocado. Realmente nós temos defendido aqui na casa que o governo tem que investir mais na saúde. Felizmente, os 25% aprovados do pré-sal já é uma vantagem, e os 75% para a educação. Precisamos ter mais recursos, porque o que falta mesmo aqui é mais faculdades de medicina para o interior. Aqui no Ceará, a Universidade Federal do Ceará, até a convite e em parceria com a Universidade Estadual Vale do Acaraú, nós montamos 2 faculdades que vão muito bem, que é a Faculdade de Medicina de Sobral, que hoje é um sucesso. Os seus alunos todos permanecem em Sobral, ou mesmo no interior da Zona Norte, e também a faculdade que nós ajudamos a implantar entre a Universidade Federal do Ceará e levamos para Barbalha. As 2 que foram conduzidas pelo professor Henri, que é feito pela Universidade Federal do Ceará, dado a potência, eu diria, da Universidade Federal do Ceará, ela tem condições de conduzir a abertura dessas universidades. E o governador, quando chegou ao poder, ele se preocupou, é bom que a gente diga a bem da verdade e a bem da história, que foi o governador que fez mais na área de saúde, apesar de encontrar ainda o país na situação em que é relatada pelos jornais, e essa luta do povo de pedir mais educação e mais saúde. Mas, sem dúvida alguma, houve deliberadamente, planejadamente, um desejo de desconcentrar Fortaleza, de levar para o interior mais saúde, no sentido
de criar, de construir o belo hospital do Cariri, hoje também uma realidade, e o de Sobral, que está dando seus primeiros passos, que veio, de certa forma, suprir ou ajudar a Santa Casa para melhorar. É claro que muito tem que fazer, porque os recursos ainda são poucos. O governo federal tem que buscar recursos para investir mais na própria educação, na própria saúde, perdão. E, sem dúvida alguma, distribuir, esse é outro problema, distribuir os benefícios da saúde, notadamente a distribuição geográfica das faculdades de medicina. Por que não você abrir mais faculdades no interior, comandado pelas universidades federais? Aqui no caso do Ceará, é uma realidade que teve um sucesso no caso de Sobral e no caso de Barbalha. Por que não abrir e deixar nas mãos da federal ou das federais esse mistério de ter campus avançados, começando por aquelas áreas que são deficitárias? No caso específico da Faculdade de Medicina, né, que precisa cada vez mais, e, sem dúvida alguma, aqui no Ceará foi um sucesso. O governador também criou, depois que ele está no poder, as policlínicas que não tinham no interior, na área de odontologia também, os CELS, que veio, de certa forma, suprir uma carência e começou a descentralizar. É claro, como não há uma justiça por parte do governo federal de distribuir melhor os benefícios da federação, então no Sul nós temos condições já de atender. Por que não fazer com que também no interior do Nordeste, também no interior do Norte, trazer mais faculdades? E eu acho que qualquer benefício que você fizer, no sentido de levar um profissional para os municípios que não têm absolutamente nada, realmente eu acho que ele poderá prestar um serviço positivo para a população. Agora, fazer da mesma maneira como nós somos tratados fora, ou seja, contratar diretamente pelo governo, não precisa de intermediário, mas contratar diretamente, que eles sejam bem pagos e não, digamos, subtrair alguns recursos desses possíveis mestres, doutores, médicos que venham para o Ceará e repassar para o governo. Eu acho que isso aí é uma coisa errada, porque não faz diretamente como se faz nos outros países. É uma praxe nos outros países. E hoje, também a nível nacional, o próprio professor Henri, que é um especialista na área, acompanhou as duas faculdades, hoje um sucesso no interior, tanto de Sobral como de Barbalha, mas também ele assessora os dois ministérios, tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Saúde, para fazer com que acompanhar a parte do ensino. É um especialista de mão cheia que, sem dúvida alguma, vai cada vez mais, depois de ter passado esse primeiro momento, chegar a um bom termo de fazer com que esses médicos que vêm para o Brasil possam realmente contribuir e pegar os melhores para ter essa validade. E fazer, sem dúvida alguma, levar para frente o Revalida. Ontem mesmo foi feita uma crítica no sentido que o curso, os testes são muito difíceis. Por que não discutir para saber se realmente são difíceis? Mas há poucos dias foram selecionados 1.260. Quer dizer, o número aumentou, quer dizer, muitos mais médicos, professores estão fazendo revalida, e aí entra em pé de igualdade com o brasileiro. Não precisava tanta luta nesse sentido. E realmente que a gente trate bem a quem vem para o Brasil, a solidariedade entre o ser humano, pelo fato de ser homem, que ser um ser político, merece de nossa parte, não só individualmente, mas até de uma maneira colegialmente, o governo tratar bem aquelas pessoas que vêm ao Brasil para conhecer o Brasil e para ser solidário e poder prestar um serviço aqui também no Brasil. Portanto, eu acho que dá um contributo para
fazer com que o governo federal gaste mais ainda em saúde, que faça essa distribuição igualitária entre o poder central, entre a União e os governos estaduais e, consequentemente, os governos municipais. Assim, sem dúvida alguma, nós vamos dar uma contribuição para descentralizar os benefícios da saúde, que depende, sobretudo, do governo federal e também dos governos estaduais, seguindo o próprio exemplo do governador Cid, que tem feito isso no que diz respeito ao estado do Ceará. Nós que somos do interior sabemos do quanto está mudando esse aspecto da saúde no próprio estado. Era essa, senhor presidente, sobre essa questão de mais médicos.